Bem-vindos ao programa Business RS de hoje, o seu programa de negócios na TV. E muito obrigado por estarem sintonizados aqui conosco para uma conversa sempre especializada em negócios. No programa de hoje recebemos Charles Dalpickel, empresário, administrador e diretor da Artéria Fluxos Inteligentes de Relacionamento. Para entendermos melhor do que se trata, vem aí o quadro Entrando no Assunto. Para obter sucesso e prosperar no mundo dos negócios, é fundamental observar diversos aspectos do mercado. A relação da empresa com o consumidor vai muito além da simples venda de um produto ou serviço. Ela é baseada numa série de ações que determinam se o cliente irá realizar a compra ou não. É para entender as motivações de cada pessoa e as estratégias de aproximação das marcas com os clientes que os profissionais de marketing desenvolveram uma ferramenta chamada a Jornada do Consumidor. Tema do programa de hoje, essa jornada representa um mapeamento dos caminhos por onde o comprador percorre até chegar à compra final. Desde a pesquisa, comparações com outros produtos, até a finalização da compra, durante este processo, diversas são as ações que os empreendedores podem fazer para influenciar e conduzir o comprador até o seu negócio. No entanto, para isso é preciso inteligência e eficácia. Mas e como fazer isso? Para entendermos um pouco mais deste caminho, recebemos hoje Charles Dalpickel. Vem conosco falar de negócios. Ele é empresário, administrador e diretor da Artéria Fluxos Inteligentes de Relacionamento, uma empresa especialista em monitorar através de pesquisas a jornada do consumidor. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber Charles Dalpickel. Charles, muito prazer em te rever e muito obrigado por estares aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Legal. Prazer estar aqui contigo. Eu e o Charles, queridos telespectadores, nós tivemos a grande honra de estarmos participando do Congregar, né, que é um congresso, um dos maiores congressos de recursos humanos aqui do sul do país. E a empresa dele fez uma pesquisa, que agora, em seguida, eu passo a palavra para ele, que me chamou muito a atenção. Já começou que me chamou a atenção o nome da empresa, Artéria, né? Então agora nós vamos entender onde é que surgiu o nome, como é que surgiu a empresa e como é que funcionam essas pesquisas. A bola está contigo, meu amigo. Tá ótimo. Bom, a Artéria, na verdade, o nome, né, Artéria, ele surgiu porque através do monitoramento da jornada do consumidor, através do monitoramento do consumidor com as pesquisas, né, de satisfação ou qualquer outra atividade nesse sentido, as empresas elas precisam obter informações vindas do mercado, certo? Essas informações elas servem para a empresa como o oxigênio serve para o nosso organismo. Ele nos traz a vida, né? Nos traz vida e nos dá a possibilidade de crescimento, de continuidade, né? de permanência, de perpetuidade. Então, quando a gente estava conceituando a marca, nós pensamos justamente nisso. A audição do consumidor, ouvir o consumidor, entender quais são os anseios dele, né? É como se fosse o oxigênio para nós. E quem transporta o oxigênio para todo o nosso corpo são as artérias, né? Então a gente fez esse link aí e montamos esse conceito, né? Fala um pouquinho mais, quantos anos a Artéria tem, né? Hoje vocês estão com quantos clientes, quantos funcionários, enfim, fala um pouco mais da empresa para nós. A Artéria, ela foi constituída, essa marca foi constituída, esse reposicionamento da empresa foi constituído há 2 anos atrás, certo? A empresa vem de uma atuação já de 13, 14 anos de atuação no mercado de pesquisas de satisfação e call center,
e há 2 anos atrás, na mudança, numa transição societária, né, nós assumimos, eu e meu sócio assumimos a empresa e a partir daí a gente passou por um processo de reposicionamento da empresa. Perfeito. E aí surgiu o nome Artéria. Nós temos hoje uma equipe com 10 funcionários, a maior parte deles trabalhando na área analítica, né, na área de análise de dados, de informações, e uma parte da equipe no call center fazendo os contatos efetivos com os consumidores. Com sede em Caxias. Caxias do Sul. Grande Nós somos Caxias sediados do em Sul. Caxias do Sul. Particularmente, gosto demais de Caxias. Um abraço para o meu parceiro lá de Caxias, Adriano Abreu. Né? Temos hoje os carros-chefes da Sociedade Gaúcha de Coaching, Porto Alegre e a Serra lá através de Caxias. Muito bom, a terra do vinho. Legal. E me diz uma coisa, tu falou em informações, analistas, né, de dados, né? Como é que vocês estão vendo a famosa Big Data? Né? Quer dizer, nós estamos sendo literalmente atropelados aí pelas informações. Exatamente. A grande dificuldade em Big Data, né, Ronald, é justamente para as empresas, né, todas elas têm dados. Né, todas as empresas, em qualquer tamanho, em qualquer segmento, todas elas têm um volume grande de dados na sua base. A grande dificuldade é que muitas vezes esses dados eles não estão disponíveis de forma estruturada. Né, e a estruturação dessas informações é que faz parte de todo o processo analítico. Hoje tu já consegue tratar uma série de dados através de inteligência artificial, mas por trás da inteligência artificial, por trás de toda a tecnologia que tem, tu vai ter que sempre ter seres humanos fazendo vamos dizer assim, o monitoramento do que está acontecendo com essas informações. Como se fosse uma curadoria. Curadoria, né? exatamente. É isso aí, né? Exatamente. O que é a jornada do consumidor? Eu te confesso assim, que eu conheço a jornada do herói, né? A jornada do consumidor em termos de nome tem alguma coisa a ver, nada a ver? E o que é isso? Jornada do consumidor, de uma maneira bem simples e objetiva, ela nada mais é que você mapear todos os pontos de contato que o teu consumidor tem com a tua empresa no momento que ele executa algum tipo de transação comercial, seja serviço, seja produto. Certo. Então, desde o momento, vamos dizer assim, tu tens a etapa de pré-jornada do consumidor, que é aquele momento onde a área de marketing, por exemplo, ela estimula o consumidor do teu produto a chegar na tua marca, na tua empresa, no teu... Seja através de redes sociais, seja através de palestras ao vivo, seja da lá o que forma for. que for. Da forma que for, exatamente. Então, isso também faz parte da jornada, que é o pré-consumo, né, vamos dizer assim. A partir do momento que o consumidor ele entra em contato com a tua empresa, ele começa a ingressar numa jornada que ela está sob o teu controle, o controle do teu negócio. E aí você começa a monitorar todos os pontos de contato que ele tem contigo, né? Todas as fases das interações que ele tem contigo, até que ele adquire efetivamente o produto ou o serviço. Charles, isso tem a ver Certo. com funil de vendas? Não. Não? Não tem o mesmo conceito. Não tem o mesmo conceito, Tá. tem o mesmo conceito, certo? A partir do momento que o consumidor ele adquiriu um determinado produto, né, ou um serviço, ele começa a experimentar aquele produto que ele foi estimulado durante todo esse tempo a adquirir. E aí ele começa a viver a experiência dele naquele momento, certo? O que a gente procura fazer? De uma forma bem simples, né? A gente procura mapear toda essa jornada, identificar quais são os pontos de contato que o consumidor está tendo com a empresa e, nestes pontos de contato, você fazer uma interação com ele, com o consumidor, solicitando para que ele avalie a empresa em questão ou o serviço em questão, né? Em relação à satisfação dele. E essas avaliações, essas pequenas avaliações, dão subsídio para as empresas, né? Fornecem subsídios para as empresas de uma forma bem estruturada,
para que elas possam tomar ações corretivas e melhorar os seus processos internos, visando sempre atender às necessidades e os anseios, né? O que é mais difícil, né? Perfeito. Atender os anseios do consumidor. Muito bom, está sendo bem esclarecedor. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Leve esse treinamento para a sua empresa e transforme seus colaboradores em grandes guerreiros. Voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo Charles Dalpico, que é sócio-diretor da Artéria Fluxos Inteligentes de Relacionamento. Charles, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer no Congregar, como nós falamos aqui no início do programa, e me chamou, fora o nome da tua empresa, me chamou a atenção a pesquisa que vocês fizeram sobre o Manifesto Ágil do RH, onde o levantamento foi feito, as pessoas se cadastravam através de um aplicativo, de um site, né? Não tinha necessidade. Não tinha necessidade, então eu não me lembro. Eu vou deixar você explicar como é que foi. Vamos lá. Okay. Ali no Congregar nós temos um parceiro de tecnologia espanhol, uma empresa hispano-americana, na verdade, uma startup hispano-americana, que ela trabalha com inteligência artificial aplicada, com deep learning, e trabalha especificamente no monitoramento das emoções do consumidor. Tá? Ele tem um software que mede, através das microexpressões faciais, ele consegue identificar qual emoção que o consumidor está manifestando num determinado momento e isso tudo entra dentro de uma base estatística, né, numa base de dados, e depois você consegue extrair essas informações e encontrar os níveis das emoções que foram manifestadas num determinado momento. Nós colocamos no Congregar a câmera que estava capturando as emoções no painel do Manifesto Ágil, né? E depois disso, depois de todo o trânsito de pessoas ali em frente, nós entregamos então para a BRH os resultados daquela coleta, né? Bem interessante, o software é inovador, no Brasil é novidade, não tem quase Mas teve ninguém uma utilizando. votação lá também dentro do auditório, né? Sim, sim. O que foi aquele complemento daquela votação? Aquele complemento foi organizado pela BRH, certo? Para definir dentro daqueles grandes conceitos que estavam sendo tratados no Manifesto Ágil, que o público escolhesse quais eram os pilares, né, do Manifesto Ágil. Aí foi a organização da BRH. Isso, legal. Isso, exatamente. Então, assim, um software de microexpressões faciais que Exatamente. capta online como é que a pessoa está expressando em tempo real. relação a uma palavra, um adjetivo, é isso? Exatamente. A gente, via de regra, Ronald, o que acontece? A todo momento nós estamos sendo bombardeados por estímulos externos ou internos, né? Ou a gente lembra de algum fato, alguma situação que ocorreu na nossa vida, ou então a gente está vendo algum vídeo, alguma música, um cheiro, uma imagem ou alguma coisa que está passando na nossa frente. Todos esses estímulos, eles se convertem em respostas emocionais. Nós damos respostas emocionais para eles. Tem alguns estudos da área da psicologia, não é a minha área, mas a gente acaba se envolvendo nesse, Claro. nesse É inevitável, assunto, né? É inevitável pelo nosso trabalho.
Tem alguns estudos que dizem que muitas das manifestações corporais, elas são cognitivas. Sim, perfeito. Tá? Ou seja, a gente aprende, você tem mais... Sim, mais, eu trabalho com isso. Trabalha com isso, né? Então, a gente aprende a se comportar, certo? As mãos, a posição do corpo, etc. E o rosto, ele não mente, né? E o rosto não mente. Não mente. O que acontece? Na década de 50 do século passado, o Paul Ekman, um psicólogo Eu ia te perguntar se ele é baseado no ele estudo do Paul Ekman. 100% baseado no estudo do Paul Ekman. O Paul Ekman, na década de 50, ele começou a questionar até que ponto a gente aprende, né, as expressões corporais. Ele voltou mais no tempo, descobriu um estudo, um pequeno artigo, uma pequena tese do Charles Darwin, em 1800 e alguma coisa, e ele aprofundou aquilo para contrapor o conceito que falava que que as nossas expressões eram cognitivas. E ele descobriu que as expressões da face, elas não são cognitivas. Ou seja, independe da sua origem, né, e raça, né, independe do gênero. Inclusive, para te ajudar, ele esteve durante 20 anos imerso em tribos africanas, em diversas partes do mundo, justamente para ele consolidar esse estudo. Consolidar, né? Esse estudo, exatamente. Ele foi, justamente quando ele apresentou a primeira parte da tese dele, a banca examinadora questionou ele: não, mas tu está trazendo informações de um povo, de uma sociedade já estabelecida. Aí ele foi para Nova Guiné, né, o primeiro ponto onde ele ficou, foi para Nova Guiné justamente para identificar também, e ele descobriu que são universais, as microexpressões da face são universais. Ele mapeou todas essas microexpressões, codificou todas elas, montou todo um relatório em cima dessas microexpressões, e hoje temos um banco de dados de microexpressões. Os algoritmos hoje já conseguem identificar, pela própria tecnologia, a resolução de câmeras, etc., consegue já identificar isso. E são 8 microexpressões básicas, né? São seis emoções básicas que são mapeadas, e são mais de 10 mil microexpressões que estão mapeadas. Que aí faz a junção de uma com outra. Exatamente. E aí dá uma dessas 6 aí. Exatamente. Ou as 6 emoções nas várias intensidades, ou então o estado de neutralidade, que maior parte do tempo a gente fica neutro, né? E o combinado dessas emoções, o nosso software, o software que a gente utiliza, ele nos dá nos relatórios também o estado de ânimo que a pessoa está. Que legal. E vocês usam isso na prática com os clientes dos clientes de vocês? Ou foi usado só no Congregar como uma experimentação? Não, a gente usa também aplicações para varejo, para indústria, para teste de produto. Por exemplo, até hoje em dia ainda se utiliza muito questões de grupo focal para tu fazer teste, né, A e B de produtos, né, para identificar qual é o produto mais indicado. Só que ao mesmo tempo que você usa o grupo focal, ele é um pouco subjetivo a análise, né? Porque ela depende da interpretação, muitas vezes, do condutor do grupo, né? daquele experimento. Quando você aplica isso para teste de produto, você tem qual é a manifestação emocional que a pessoa tem no momento que ela está recebendo aquele produto ou aquele serviço. Então, por exemplo, no varejo, você consegue mapear como o teu público está se sentindo na tua loja, certo? Sem nenhum tipo de biometria, ou seja, eu não consigo identificar as pessoas, eu não estou fazendo nenhum tipo de gravação de imagens, eu estou fazendo só gravações estatísticas, né, das emoções. Nas indústrias ou de um modo geral, tu consegue fazer esses testes de comparativos, né, de produtos, ver qual que é o mais emocionalmente aceito, né? Não racionalmente aceito, mas emocionalmente aceito. E por aí vai, né? No RH, por exemplo, você consegue medir clima organizacional em tempo real, conforme as pessoas passam de frente à câmera, elas estão sendo monitoradas e tendo tudo isso vai para um banco de dados, em tempo real você consegue avaliar isso. Que interessante. O que é call center ativo e passivo?
Dentro da nossa atividade, o nosso call center, tu pode exercer, dentro de uma atividade de call center, tu pode exercer duas atividades. Tu pode ficar de uma forma passiva, abrindo um canal para o teu cliente entrar em contato com a tua empresa, e aí você fica passivo. Tipo um 0800. Um 0800, né? E o call center ativo, ele é quando você propõe a demanda para o cliente. Tá? Então, por exemplo, quando você está numa situação passiva, o teu cliente entra em contato contigo, você responde às solicitações dele, né? E quando você, num call center ativo, por exemplo, nas situações de pesquisas de satisfação, você que entra em contato com o cliente e solicita para ele alguma intervenção dele com relação a um produto, serviço, alguma situação. Eu tenho recebido ultimamente, principalmente dessas empresas de comunicação, aquelas pesquisas por SMS. Né? Isso também, mas isso é mais automático daí, né? Sim, isso é tudo plataformas automáticas. Nós também temos condição de fazer nesse formato, né? Aí você dispara para centenas de milhares de consumidores a mesma pesquisa. Certo. Charles, nosso papo está ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Fique aí. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo o diretor da Artéria Fluxos Inteligentes de Relacionamento, Charles Dalpico. Charles, muito legal o que a tua empresa faz, assim, tô surpreso e assim achando bárbaro, né? Como é que a tecnologia está dentro do teu negócio? Perfeito. Há uns 10 dias atrás, mais ou menos, só para contextualizar isso, há uns 10 dias atrás, mais ou menos, a Universidade de Harvard ela publicou os 5 pilares da transformação digital. Quando tu fala em tecnologia, o primeiro mote que vem é transformação digital. Um dos pilares, além da inovação, é um dos pilares, mas um dos pilares são as pessoas. Perfeito. São as pessoas. Deixando bem claro, te ajudando, né? Porque eu participo de um grupo de transformação digital também, que transformação digital não é só computador, tá, gente? O Charles vai falar sobre isso agora, por favor. Exatamente isso. Então, o que acontece? A gente entende e acredita, né, e trabalhamos com esse formato que sem tecnologia, sem incorporar tecnologia no nosso dia a dia das empresas, seja em que nível for, a gente não vai conseguir perpetuidade, nós não vamos conseguir processos mais eficientes, mais efetivos se a gente não incorporar tecnologia a eles. Só que fundamentalmente, o nosso trabalho especificamente, como ele é um trabalho de relacionamento com o consumidor, nós estamos falando de tratar seres humanos. Nós estamos falando de fazer interações com seres humanos. E essas interações elas têm que ser pautadas por pessoas que se colocam na posição desse outro ser humano que está sendo conversado, com quem nós estamos tendo contato, certo? O que a tecnologia faz nesse contexto todo? A tecnologia faz com que o contato que eu tenho com um determinado consumidor, ele no dia 1º, por exemplo, ele não se perca quando esse mesmo consumidor entrar em contato comigo no dia 15. Certo? Então eu consigo criar um vínculo
com a jornada do consumidor, com a interação que ele está tendo comigo, para que eu possa efetivamente, no momento que ele tem um novo contato, está abrindo um novo relacionamento comigo, eu posso buscar esse histórico das interações que ele teve com a minha empresa. Então, a tecnologia ela entra para isso, ela entra para favorecer o ser humano e fazer com que o ser humano que faz parte da nossa atividade, ele possa se conectar melhor com outro ser humano que está recebendo um serviço ou fazendo algum tipo de reclamação ou sendo abordado por algum tipo de pesquisa. Perfeito. A gente sempre gosta de abordar aqui, até porque o nosso público são empresários, CEOs, presidentes de empresa, diretores, etc. Como é que tu viu os últimos anos, né? Pelo que tu falou aí, vocês tiveram uma mudança societária aí no meio, né? Como é que tu estás vendo 2019 e quais as perspectivas da empresa aí para os próximos anos? Perfeito. Eu acho que o mercado como um todo, aquele otimismo que existia no início deste ano, ele se refreou um pouquinho na medida que os próprios governantes, Congresso e etc., talvez não estivessem tão alinhados com aquilo que a população, com a expectativa que a população tinha. Mas a coisa não aconteceu tão rápido. Não tão rápida quanto se esperava. Então, o primeiro semestre, de um modo geral, embora ele tenha iniciado com uma expectativa grande, com um otimismo bastante grande por parte do empresário, esse otimismo todo ele foi freando um pouquinho, ele foi refreando um pouquinho. Mas, para nós, na nossa atividade especificamente, nós faziam os últimos 2 ou 3 anos, fazia mais ou menos uns 2 ou 3 anos que nós não tínhamos tanta procura pelos serviços que a gente presta nesse primeiro ano, nesse primeiro semestre. Então, nós tivemos muitos orçamentos feitos, muitos projetos sendo desenhados, sendo alinhados e estão todos, de certa forma, assim, esperando para entrarem em campo de jogo. Né? Então, a gente está com uma expectativa muito otimista para os próximos meses, para os próximos anos. Tá? A gente percebe que o relacionamento consumidor ou a jornada do consumidor ou a percepção do consumidor com relação a produtos e serviços, ela está cada vez mais na mesa da diretoria, no planejamento estratégico das empresas. E aí, obviamente, que os negócios, os empresários, eles começam a procurar empresas que são especializadas nesse mapeamento, nesse monitoramento. Né? Olha só, tu como é uma pessoa aí que lida com o mercado, com percepção de consumidor, como é que tu vê a diferença das gerações? Né? Hoje aí nós temos uma gama de gerações, desde lá do Baby Boomer, né, até agora a última é a geração Alpha, né, que são os bebês aí até 10 anos de idade. Mas, por exemplo, meu filho, que é da geração anterior a Alpha, né, ele já fez 20 anos agora recentemente. E a gente nota uma diferença, né, desses perfis todos. Qual a tua opinião sobre isso? Traz um pouco da tua experiência aí com esses novos consumidores. O que a gente está percebendo, Ronaldo, que aquela fidelização que as marcas e as empresas conseguiam até tempos atrás, isso está ficando um pouquinho para trás. Isso está ficando um pouquinho para trás. O consumidor ele é muito de momento. Neste momento eu vou escolher o vermelho. Pode ser que no próximo momento eu escolha o azul ou vice-versa. Porque o que está sendo mais conveniente para mim naquele momento está sendo aquele produto ou aquele serviço. Então, esses consumidores mais modernos, além, é claro, aquela situação de redução do consumo em relação às gerações passadas, né? Eles estão consumindo de uma forma mais inteligente, a gente percebe isso, certo? Eles estão muito mais críticos com relação aos produtos e serviços que eles estão recebendo, no sentido de se o produto ou serviço não estiver alinhado com com a expectativa que ele tinha no momento da aquisição, ele fatalmente vai trocar a marca, certo?
E muito pior, né, do que trocar a marca, ele vai manifestar a opinião dele em redes sociais, em outras publicações, ele vai manifestar a insatisfação dele, e as empresas estão chegando numa encruzilhada porque elas estão tendo que monitorar essas manifestações que estão sendo cada vez mais intensas, certo? E muitas vezes elas estão tendo que trabalhar proativamente, que essa é a parte mais difícil, né? Trabalhar proativamente para que isso não aconteça. Tu endossa que esses jovens da nova geração, eles querem enxergar propósito nas empresas? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A redução no consumo, né, de alguns produtos, a redução no consumo no sentido de não que o mercado esteja consumindo menos, mas que as pessoas estão escolhendo melhor na hora de consumir, elas não estão mais comprando produtos assim, espontaneamente, elas estão pensando mais na hora de adquirir produtos, é justamente por isso. Né? A gente está vendo que essa geração, essas gerações novas, elas estão olhando exatamente para esse propósito, para os propósitos das empresas, as empresas que não estiverem alinhadas com as grandes questões sociais e ambientais do nosso mundo aqui, vamos dizer, elas vão sofrer, porque os jovens, os que estão chegando no mercado consumidor, eles não vão aceitar esse tipo de situação. Que legal. Charles, quero agradecer a tua presença, muito obrigado, sucesso para a tua empresa e volte sempre. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui, voltaremos sempre que for preciso, sempre que for necessário. A você, nosso telespectador que nos acompanha aí todo domingo, 23h30, um programa novinho em folha. E claro, a partir de segunda-feira nas redes sociais, e especialmente no YouTube. E agora, uma novidade, temos também podcast no Spotify. Então você que se desloca de um lugar para outro, pode pegar o nosso áudio, colocar no seu veículo e ouvir as notícias de negócios, sempre trazendo convidados com o que tem de mais de ponta no mundo business. Então, muito obrigado e até o próximo programa.